Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, uma clássica com cara de clássica. Hoje você vai aprender a montar um analisador de espectro para faixa de áudio. E o mais incrível disso é que é com baixíssimo custo, com componentes muito simples de encontrar. Talvez a maioria de vocês já tenha os componentes prontos aí no estoque para montar hoje mesmo esse analisador de espectro para faixa de áudio. Portanto, basicamente você vai analisar as frequências entre 20 Hz e 20 kHz, mas isso pode ser muito útil para caracterizar determinados tipos de filtros de baixas frequências nessa faixa de áudio aí, ou então caracterizar circuitos amplificadores, verificar a resposta em frequência de um amplificador de áudio que você projetou. Olha que incrível, bem bacana mesmo, hoje tá demais a videoaula, vocês vão gostar bastante. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, cotação para o seu transformador toroidal, indutor toroidal e muito mais. Primeiro link aqui da descrição, toroid.com.br. Lembrando, aquele clássico like no vídeo, a clássica de sexta merece o gostei. Inscreva-se no canal se é novo por aqui, seja bem-vindo. Botão inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações, cursos, projetos, séries e muito conhecimento. Vamos para a aula. Let's get started! Hoje eu quero muito focar na parte prática e ir logo para o laboratório, por isso a teoria aqui vai ser bem rápida, você vai entender certinho, o circuito é muito simples mesmo. O recurso do analisador de espectro basicamente vai ser por implemento de um software e provavelmente um programa que muitos de vocês já vão conhecer. Fique atento a essa aula, não perca um minuto sequer, está demais. Galera, aproveitando, você que está assistindo esse vídeo na sexta ainda, 23 de novembro, está rolando a Black Friday WR Kits. Nossa loja, wrkits.com.br, link na descrição, está com 50% de desconto nos produtos virtuais. Então, softwares, certificados, apostilas, tutoriais, e-books. Confira, aproveite esta promoção e os nossos cursos também, curso de interpretação de datasheets na Hotmart, curso de simulação de circuitos e projeto de layouts de circuito impresso, os cursos exclusivos também, links aqui embaixo, você aplica o cupom de desconto BFWRKIDS e tem 50% de desconto. Os cursos já são baratos, estão com 50% de desconto, então corra que ainda tem algumas horas que está valendo estes cupons e os descontos na loja. Black Friday WR Kits. Beleza? Conto com vocês. Vamos agora aqui para a simulação. Estou no LT Spice. O que precisamos é o seguinte. Temos um sinal. Normalmente na prática utilizamos o quê? 1 volt pico a pico. É uma amplitude típica de testes de laboratório. Caracterização de filtros. Teste em circuitos amplificadores. Circuitos amplificadores até muitas vezes é uma amplitude menor, porém a saída dele tem mais ou menos esse range aí de 100 mV a 1 volt pico a pico, vamos considerar. O que precisamos então? Precisamos aplicar este sinal na entrada de áudio de um computador. Pode ser a entrada de microfone, por exemplo. Para tanto, precisamos adequar o sinal à impedância de entrada do computador. Notebook também, notebook normalmente tem uma entrada P2 para microfone, é o que eu vou utilizar para o teste de hoje inclusive. Para fazer este casamento de impedância, também temos que nos preocupar com uma atenuação do sinal, para não aplicar 1 volt pico a pico na entrada de áudio do computador. Então, uma amplitude típica é da ordem de dezenas de milivolts. Vamos fazer o seguinte, um atenuador que eu aplico 1 volt pico a pico na entrada e na saída eu tenho no máximo 50 milivolts. E precisamos ainda casar a impedância. Qual dispositivo que vem em mente quando precisamos atenuar um sinal e casar a impedância? Se você respondeu amplificador operacional, parabéns, respondeu certo. Lembrando que tem um mini curso de amplificador operacional no curso de datasheet, já aproveitando aí a deixa. Vamos aqui no LT Spice fazer a simulação. Vou projetar o circuito em tempo real com você, pegar um amplificador operacional. E alguns talvez não saibam que podemos utilizar um operacional não apenas para ganho, mas também para atenuação. Configuração inversora, que todo mundo que acompanha o canal já viu. Basicamente um circuito de realimentação do pino de saída à entrada inversora e um resistor de entrada. Para preciosismo você pode colocar um resistor de compensação para redução de ruído
entre o pino da entrada não inversora e o terra do circuito, que é equivalente a R1 em paralelo com R2, resistor de realimentação em paralelo com o resistor de entrada, mas eu vou ligar direto no terra mesmo, o nosso operacional. Já vou colocar aqui a diretiva .lib.pump.sub e vamos colocar aí em F4 uma label de saída e uma label de entrada e uma fonte de tensão para teste. Tá aí rapidinho, brotou o circuito para nós. Muito bem, precisamos projetar o atenuador. R1 por R2 é o ganho de tensão da configuração inversora. Vamos fazer o seguinte. Queremos que, aplicando uma entrada de 1 volt pico a pico, tenhamos 50 milivolts pico a pico na saída. Então vamos fazer amplitude de saída 50 milivolts dividido por entrada, que é 1, dá 0,05. Então essa é a razão entre os meus resistores R1 e R2. Então vamos arbitrar um resistor de entrada de 100K. E aí temos R1 dividido por 100K, fazendo o arranjo deve ser igual a 0,05. Então a nossa equação será, no caso, o 0,05 vezes o 100K. Fazendo o arranjo aí dá 5.000 ohms. Então podemos utilizar dois resistores de 10K em paralelo, mas hoje eu não estou muito preciosista, vou utilizar 4K7, 4.7K. Pronto. Aplico aqui uma senoide de amplitude igual a 500 mV para 1 volt pico a pico, 1 kHz para o teste prático. E vamos simular aqui só para ver se eu projetei certinho com vocês em tempo real o circuito. Entrada 1 volt pico a pico, saída tá aí em azul, atenuação, temos uma atenuação e tá aí, ó. Nós temos basicamente 50 mV pico a pico. Estamos aí trafegando o sinal menos 25 a mais 25 mV. Está um pouquinho inferior por causa do resistor de 4K7, mas para nós já está beleza. Tá aí a saída, então, 50 mV pico a pico para uma entrada de 1 volt pico a pico. Temos o atenuador e temos o casador de impedância. No operacional, normalmente utilizamos fonte simétrica para excursionarmos essas tensões negativas. Eu vou utilizar o ICL7660, então já está aqui o circuito, ó, pronto para nós. O ICL7660 é um circuito que aplicamos uma tensão positiva na entrada e ele devolve a mesma tensão na saída, só que negativa. Então eu vou utilizar mais 5 volts na entrada, ele entrega menos 5 na saída. Temos uma tensão de mais e menos 5 volts que vamos utilizar para alimentar o amplificador operacional. Tá aí. Vou utilizar o CA3140, mas você pode utilizar o 741. Só vou utilizar esse porque estou sem 741s no estoque. É vergonhoso dizer isso, mas em breve estão chegando os novos 741s. O CA3140 pode ser utilizado também, LM741 e outros operacionais de uso geral aí. Configuração inversora, como você vê aqui, com os resistores calculados para a atenuação. Então aplicamos 1 volt pico a pico e temos 50 mV pico a pico. Este ponto aqui vai para a entrada do seu computador já, a entrada de microfone. Conecte lá com o P2 e é isso. Nós temos capacitores de desacoplamento aqui como sempre. Você pode montar uma plaquinha simples, aí, uma plaquinha universal, fazer o layout deste circuito. E nós vamos utilizar o programa Audacity para capturar o áudio. Então, a partir do áudio, nós vamos fazer uma sacada para ver o espectro disso no computador. Eu quero que você preste atenção agora na prática, que está incrível. Venha comigo! Tá aqui a nossa circuitaria, galera, um circuito muito simples para você montar, rapidinho você monta aí. O ICL7660 que gera
a tensão simétrica de mais e menos 5 volts, ou basicamente gera tensão negativa de menos 5 volts, como vimos na teoria, e estou aplicando mais 5 volts com a fonte de bancada aqui na nossa protoboard. Então nós temos no operacional o CA3140, lembrando que você pode utilizar o LM741 sem problema algum. Ele recebe mais e menos 5 volts, tensão simétrica, e este é o nosso circuito atenuador basicamente e casador de impedância. Tem essas duas funções. Aí nós temos a entrada do operacional aqui, que é por onde aplicaremos os sinais para analisarmos o espectro deles. E este cabinho aqui é um cabinho que em um lado tem os pinos para protoboard e no outro lado ele tem um plug P2 comum. No caso aqui é um P2 estéreo, só que eu estou utilizando apenas um canal. Então o GND é esse ponto aqui do plug e o branquinho aqui, o fio branco é neste pino aqui. Isso vai na entrada de microfone do notebook ou, se você tiver um desktop, na entrada de microfone do seu desktop. Saída está aqui, é claro que vamos analisar estes pontos com o osciloscópio também. E aqui, quando eu for testar, eu vou conectar desta forma. Então nós temos o terra aqui que vai para o plug e esse sinal aqui que entra direto no microfone do notebook para capturarmos os sinais para análise. Você vai ver que coisa mais interessante isso. Vamos configurar os nossos instrumentos aqui. Inicialmente eu quero uma tensão de 5 volts na fonte de bancada. Então você com uma fonte simples aí de 5 volts, vamos limitar a corrente aí a 500 mA mesmo, tá aí. Então configurado, uma fonte simples de 5 volts para alimentar o circuito. E o nosso gerador de funções. Vamos fazer diversos testes aqui com o gerador. O primeiro ponto importante é que você deve colocar o gerador para alta impedância. Esse aqui eu vou configurar aqui no seu sistema. Na saída eu vou mudar de 50 ohms para High Z, alta impedância. Está configurado. E vamos já colocar aqui um sinal de 1 volt pico a pico. E podemos começar com a clássica frequência de 1 kHz mesmo. Eu vou conectar o BNC. Conectado. Vamos fazer as ligações aqui no circuito. Eu vou conectar o canal 2 do osciloscópio na saída. Saída do atenuador. Portanto, é o sinal que vai para o notebook. E o canal 1 aqui na entrada do circuito. Vamos conectar aqui a garrinha no terra e vamos colocar também o gerador. Está gerando uma senoide de 1 kHz, 1 volt pico a pico de amplitude. Nosso primeiro objetivo é verificar o funcionamento do circuito atenuador. Então nós temos aqui a nossa entrada no canal 1. Podemos ver aqui que temos 1 volt pico a pico. Coloquei em 500 mV por gratícula vertical. Então pico a pico é 1 volt. Ligando o canal 2, nós temos aí a saída do nosso circuito, porém eu preciso alimentar com a tensão de 5 volts e agora sim o circuito está atuando da forma esperada. Então veja que nós temos aí 50 mV por divisão e o nosso sinal, podemos dizer que está em 50 mV mesmo, pois ocupa basicamente uma gratícula vertical. Observe que nós temos já um nível de ruído perceptível dada a atenuação do sinal. O sinal de baixa amplitude tende a aparecer este tipo de ruído, mas isso é totalmente normal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos conectar. Então observe também que o amplificador inversor mostra aqui a inversão. O sinal de saída está defasado em 180 graus, isso está tudo coerente. Vamos agora conectar a entrada do notebook. Então vou ligar aqui na saída já a entrada de microfone do notebook. E nesse instante estamos enviando o sinal já para o computador. E se você ligar no osciloscópio vai perceber um ruído desta forma aqui quando você fizer esta ligação. Mas você vai ver que no computador vamos conseguir identificar certinho a frequência desejada.
Então essa aqui é a dica de ouro da aula de hoje, galera. Você que está assistindo provavelmente já ouviu falar no software de gravação Audacity. É este software aqui. O Audacity é um software gratuito para gravação de áudio e bem leve. Você baixa ele facilmente, é só ir no Google e escrever Audacity Download. Você vai encontrar o site e vai baixar ele gratuitamente e faz a instalação aí no seu computador. Você seleciona o sinal de microfone aqui, da forma como eu fiz, e agora, como estamos injetando aquela senoide de 1 kHz no computador, eu posso dar um REC e já vemos aqui a nossa senoide. Vemos ela rodando aí. Se eu der um play, ouvimos o som em 1 kHz. Está baixo, é verdade, tem um pouco de ruído, é verdade, só que o mais fantástico é que na análise de frequência, que você vem aqui analisar, desenhar espectro de frequência. E aí a mágica acontece. Olha só que coisa linda. Então você pode ver o espectro da faixa de áudio de 20 Hz, ele vai até 21 kHz, basicamente aqui. Então você pode analisar nessa faixa aí, até 22 ele vai, ó. Podemos ver com o cursor. E nós temos claramente aqui o pico em 1 kHz. Estão vendo? 1000 Hz aqui está o nosso pico. Tem alguns picos menores aqui que é o ruído, isso é totalmente normal. No entanto, conseguimos analisar claramente que a frequência predominante aqui no espectro é de 1000 Hz ou 1 kHz. É muito bacana que você pode configurar aqui o tamanho, a resolução do seu espectro aqui, 2048 até 16 bits. Mas você pode deixar nessas resoluções menores, aqui 1024, é uma resolução bacana para você analisar. E tem muitas janelas aqui. Tem a Hamming, tem a Henning, tem a Blackman, tem a Gaussiana, a retangular. Então olha só, janela retangular, Hamming, Blackman. Você pode fazer aí diversas análises e faz a captura dá um print screen aí na sua tela e salva a imagem. Viram que legal isso? E o mais interessante é o seguinte, você capturou esse trecho de áudio aqui, você pode dar um salvar aí, um Ctrl S no projeto e salva aí, ó, Sine 1 kHz, por exemplo. Para uma análise futura, você não tem tempo de analisar o seu sinal, você deixa aquele sinal salvo. Isso é muito legal, realmente muito bacana este recurso do Audacity, que nos permite então, com um circuitinho simples de interface, ter um analisador de espectro para a faixa de áudio. Agora, galera, vamos fazer mais um teste. Vamos colocar aqui uma onda quadrada. Mudei para onda quadrada, vamos deixar em 1 kHz e aproveito para mostrar para vocês o consumo do circuito, 4 mA, consumo baixíssimo. 1 kHz onda quadrada. Sabemos que o espectro de uma onda quadrada tem a fundamental e tem as harmônicas ímpares do sinal. Então, se eu tenho uma fundamental em 1 kHz, o nosso espectro esperado será o quê? Será 1 kHz, aí uma harmônica em 3 kHz, depois em 5, depois em 7, depois em 9 e assim por diante. Então vamos ver se isso é verdade. Então estamos vendo aí a entrada do circuito, a onda quadrada em 1 kHz, 1 volt pico a pico, e a saída tem um ruído aí, uma ruideira que está entrando para o computador, mas vamos com o analisador conseguir identificar as frequências de interesse. De volta aqui no notebook eu dou um record, agora estamos gravando o sinal em 1 kHz, dou um stop, tá aí o som de 1 kHz, analisar, desenhar espectro, tá aí. Olha só que legal, galera. Isso é muito lindo de ver, não concorda comigo? 1 kHz aí é a nossa fundamental, o maior pico aí do nosso espectro. E aí olha só o segundo maior qual é? 3 kHz. O terceiro maior qual é? 5 kHz. Depois 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 até o 21 lá. Então as nossas harmônicas ímpares, nós temos a somatória destes sinais aí no espectro, a fundamental com as harmônicas ímpares, e resulta em uma onda quadrada.
Conseguimos então pela análise verificar que é uma onda quadrada. Curiosamente, ouvindo o sinal aqui, não conseguiríamos diferenciar de uma senoide. Talvez com um pouco mais de atenção veríamos que tem um pouco mais de intensidade, o sinal é onda quadrada. Então vamos guardar como square 1 kHz. Se quer analisar futuramente esse sinal, está salvo aí. Repare que no canal esquerdo não gravamos nada aí, mas não tem problema nenhum, ele faz a análise do espectro certinho para nós. E se você gravar algum ruído excedente, você pode sublinhar aqui, dar um del. Só esse sinal aqui, Ctrl S para salvar a modificação, já vai servir para o analisador identificar as componentes em frequência da onda quadrada. Nós poderíamos ainda ficar testando diversos outros sinais, galera, mas eu vou partir para uma análise mais interessante ainda, que é a caracterização de um filtro. Já montei aqui para nós um filtro passa-baixas RC, mas é um exemplo de um filtro bem simples. No entanto, você pode utilizar para análise de filtros ativos, análise de circuitos amplificadores, como eu mencionei no começo da videoaula, tudo é válido. O que você vai fazer é o seguinte: coloque o circuito em análise antes do circuito atenuador. Então ligue os terras aí em comum, vou utilizar esses cabinhos mesmo, já vai funcionar legal, você vai ver. Então eu tenho aqui um capacitor de 10 nano e um resistor de 10K, um circuito RC, então filtro passa-baixas. Saída do passa-baixas vai na entrada do amplificador, que na realidade é um atenuador, e aí vamos aplicar o sinal aqui na entrada do passa-baixas. Só que para verificarmos isso, vamos fazer uma varredura com o gerador. Então varrer uma faixa de frequências para ver se está funcionando o filtro como o esperado. Só para lembrar que a frequência de corte do passa-baixas RC é 1/2π RC. Então vamos fazer aqui 2 vezes π vezes R, que é 10K, 10.000 ohms, vezes o C, que é 10 nano. Então 10 e 9 menos Enter. Aí 1 sobre isso, tá aí a nossa frequência, em torno aí de 1,5 kHz, 1591 Hz. Então essa é a frequência de corte. Então com a atenuação de 3 dB, temos que estar próximos da frequência de 1,5 kHz e vamos conseguir ver isso aqui. Eu vou abrir um novo arquivo para fazermos a análise aqui no Audacity e vamos agora configurar uma varredura aqui no gerador. Eu vou fazer o seguinte: eu vou no menu, vamos no Sweep menu e aí vamos iniciar a varredura na frequência de 1 Hz. Então vamos selecionar aí o parâmetro 1 Hz. Selecionado, vamos voltar lá para o menu, Sweep, e ele vai parar, vamos colocar aí em 22 kHz. Selecionado. O tempo de varredura vamos colocar em 1 segundo. Então vamos dar um Shift Sweep para iniciar a varredura e colocar em senoide. No osciloscópio observamos a varredura ocorrendo aí conforme esperado, e na saída em azul, que é o sinal que estamos jogando no computador, não conseguimos ver muita coisa. Olha só no tempo que conseguimos ver. Então não nos diz praticamente nada esse sinal de saída, não concorda? Olha só. Não diz praticamente nada. Então vamos no computador, vamos dar um record por um tempo aí, e já vemos uma coisa interessante no próprio sinal de áudio aqui, um comportamento onde temos uma amplitude inicial mais alta, observe aqui, e vai baixando, Vamos dar um play aqui, Olha o som que estamos ouvindo. Então esse é o som do passa-baixas aí para vocês. Vamos pegar aí só um trecho de interesse, dar um del nesse aqui para o fim também. E agora vamos ver o espectro.
Eu vou primeiro salvar aí para fazer um suspense. Guardar projeto. Low Pass RC 1.5K. Analisar, desenhar espectro. Tá aí, ó. Olha só o nosso passa-baixas. Conseguimos ver aí o passa-baixas. Note que começamos aí em torno de menos 43 dB. Podemos dizer. Então, em menos 46, nós estamos ali em torno de 1227 Hz. Então faz sentido, ó, o nosso passa-baixas. Tá aí, nós fizemos uma varredura, então o nosso filtro vai atenuar os sinais e a tendência é os sinais acima de 1,5 kHz serem mais atenuados. Curiosamente, aqui tem um pico na frequência de 4.600 Hz, 4.6 kHz, esse pico aqui. Tem outro aqui em 9.300 e mais um aqui em 13.800. E poderíamos pegar estes três picos e buscar análises mais aprofundadas do filtro, como você pode ver. Mas claramente conseguimos observar a atenuação e o comportamento passa-baixas do filtro, comprovando que o analisador de espectro realmente funciona. Você pode testar outras janelas aqui, tem várias para você testar, e outras resoluções também. Olha só o comportamento. Bacana, né, galera? Então está aí a dica. Montem o circuito, brinquem bastante. Inclusive quem não tem osciloscópio pode se divertir aí com este analisador de espectro da faixa de áudio. Um circuitinho bem simples. E lembrando que quem não tem gerador de funções, tem projetos de geradores de funções Made in Home aqui no canal. Dê uma buscada aí no YouTube mesmo, WR Kits, gerador de funções, que vão encontrar. E essa foi mais uma clássica de sexta no capricho, espero que tenha sido útil para vocês. Montem aí, comentem embaixo, aguardo o feedback de vocês sobre esse projeto, o que acharam deste vídeo e também, restando dúvidas sobre o circuito, acredito que não, pois é um circuito bem simples, mas restando dúvidas, não deixem de perguntar, que responderemos havendo tempo, ou então algum assinante mais experiente pode responder para você. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like de sempre, não esqueça, se ainda não clicou em gostei, clique no gostei agora. Clicou? Valeu mesmo! Inscreva-se no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se e marque o sininho para não perder nada. Promoções, notificações, cursos, séries, projetos que lançamos. É importante você receber a notificação e ser o primeiro ou um dos primeiros a assistir. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu a sua audiência, me siga também lá no Instagram, Twitter, Facebook. Aquele abraço, ótimo final de semana e até a próxima.